Olá, meus queridos e queridas do sexto ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na mais absoluta tranquilidade e paz por aí? Espero que, de verdade, que todos estejam muito bem. Meus queridos e queridas, hoje a gente vai falar, dando continuidade aos nossos trabalhos aí, ao nosso estudo da matemática, a gente vai falar sobre medidas. Na verdade, vocês já tiveram a concepção das unidades de comprimento, já viram unidade de comprimento, unidade de massa, unidade de capacidade, não é isso? Porque tudo isso são grandezas, coisas que a gente utiliza para medir, a gente utiliza até no nosso cotidiano, né? Todo mundo aí já está cansado de ver ou de ouvir sobre questão de unidades de medida, né? Metro, quilo, litro, todo mundo aí todo dia fala pelo menos uma dessas palavrinhas aí, todo dia, né? Mas agora a gente vai falar sobre medidas de superfície, tá? Medidas de superfície. Quando a gente fala em superfície, gente, estamos falando da área. Por exemplo, a superfície do meu livro. Estou levando em consideração toda essa parte aqui, ó, onde minha mão está deslizando, tá? Então, quando a gente fala superfície, a gente está levando em consideração, calculando a área, tá bom? Calculando a área de um determinado terreno, de um determinado local, tá? Então vamos lá. Primeiro entendendo o que é área, tá? Aqui a gente vai falar sobre outra coisinha também, mas é já que a gente chega lá. Primeiro entendendo o que é área. É a medida de uma superfície. Então, quando eu consigo medir a superfície de um determinado local, eu estou medindo a sua área. Por exemplo, na nossa sala de aula, que eu estou agora, se eu medir a superfície da nossa sala, se eu medir o terreno, estou medindo a área. Estou calculando a área da nossa sala. Beleza? É só um conceitozinho, mas a gente precisa focar principalmente nisso aqui, ó, galerinha. Tá? Mais na frente, a gente vai estudar, vocês irão estudar, e na verdade já até viram, né? Sobre área de quadrado, área de retângulo. Então é muito importante, antes da gente entrar nesse quesito de cálculos de outros polígonos, de outras figuras planas, é muito importante a gente ter em mente, ter a ideia, tá? A questão das unidades de medida das áreas, tá? Por exemplo, quando você vai medir o comprimento, se eu vou medir a minha altura, eu utilizo o metro, não é isso? Se eu vou calcular a distância entre uma cidade e outra, eu utilizo o quilômetro. Tem as unidades convencionais, as unidades usuais, não é isso? Para determinados tipos de medidas aí, de medições, não é isso? Quando a gente vai medir área, a gente utiliza, olha só, tem o M e um 2 em cima, como expoente, né? Como é que a gente chama isso aqui, meus queridos e queridas? Isso aqui é o metro quadrado, tá? Então, a área sempre vai ter, quando a gente fala de área, sempre vai ter essa adição no fim da unidade, que é o quadrado. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. São as mesmas unidades que vocês viram para calcular distâncias, para calcular o comprimento de alguma coisa. Então, nesse caso aqui, ó, tem a adição do quadrado. Tá? Tem a adição do quadrado. Então, nós temos o metro quadrado e seus submúltiplos. Beleza? Mas vamos lá. A gente precisa entender a conversão. Tá? A gente precisa entender a conversão disso aí. Mas para isso, a gente vai dar uma pausa nesse momento conversão, porque eu preparei umas questõezinhas aqui. Quando a gente for resolver, eu volto aqui. Tá bom? Mas vamos voltar aqui, ó. Falamos de medida de superfície, falamos da área, não é isso? Beleza. Olha só, além da área, nós também teremos o perímetro. No perímetro, a gente não vai calcular a superfície, a medida da superfície. A gente não tem nada a ver com área, tá? Perímetro é uma coisa, área é outra. Mas o que é o perímetro, professor? É a medida do contorno de uma figura.
tá? Ah, então quando eu calculo a área, eu calculo todo aquele espaço interno, calculo toda a superfície daquele local. Quando eu calculo o perímetro, eu calculo só o contorno, a medida lateral daquela figura, tá bom? Coloquei um exemplo aqui, ó, para a gente fazer e entender melhor a diferença de um para o outro, tá? Na sua apostila o desenho tá bem razoável, né? Mas tá legal, tá dando para entender. Mas na sua apostila aí, acompanha comigo, tá? Na apostila 3, na página 480, tá bom? Página 480. Primeira questão, letra A. Vou fazer só essa para a gente entender a diferença, porque o que eu quero focar realmente é na questão da conversão. Mas repito, conversão fica... Dá um pause em conversões e já que a gente volta em conversões, beleza? Vamos lá. Diferença de área para perímetro. Vamos calcular aí, ó, tá? Deixa eu pegar meu pincel vermelho. Vamos lá, fazer de vermelho. Queridos e queridas, ele fala o seguinte, utilizando o quadrado, né? Até coloquei aqui os quadradinhos aqui dentro, a gente vai utilizar um quadrado como unidade de medida de área, tá? Aí ele coloca até aí, ó, UA, lado do quadradinho, como unidade de comprimento. Determine a área e o perímetro de cada um dos polígonos a seguir. Ele quer nada mais nada menos que a gente calcule a área e o perímetro. Beleza. Falei para você que a área, quando eu calculo a área de uma figura, eu calculo todo o espaço interno. Como eu estou utilizando o quadradinho como unidade de área, então eu vou contar quantos quadradinhos nós temos dentro da figura. Tá bom? Não vou pintar tudo, mas olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah, então eu tenho 26 quadradinhos aí dentro. A minha área vai ser 26. Atenção, meus queridos, como nós estamos falando de grandezas, né? Precisa de uma unidade. E qual é a unidade no caso? Volta no enunciado da questão. Utilizando o quadradinho como unidade de medida de área. Aqui a gente não vai usar metro quadrado, decâmetro quadrado, centímetro quadrado, não. A gente vai utilizar o quadradinho como unidade de medida ou como unidade de área. Então eu tenho 26 unidades de área. Essas unidades de área, elas são usadas quando ele não exemplifica, quando ele não coloca nenhuma dessas unidades aqui como medida lateral, tá? Não utiliza centímetro, não utiliza metro. Então a gente vai utilizar unidades de área, beleza? Então vamos lá. Área é tudo isso que está aqui dentro, beleza? Perímetro. O que é o perímetro? O perímetro, meus queridos, é a medida do contorno de uma figura. Então, beleza. Contorno. Conta comigo aí, ó. Quando ele fala contorno, a gente tem que ter essa noçãozinha bem aqui, ó. Vamos voltar no enunciado novamente? Ele fala que o lado do quadradinho é a unidade de comprimento. Então, se a gente vai medir o contorno, lateral, a gente vai utilizar o lado de um quadradinho como unidade de medida. Então vamos ver quantos quadradinhos nós temos, quantos lados de quadradinhos nós temos na nossa figura. Olha aqui, ó. Aqui é 1. Aqui, ó, é 2. Aqui, ó, 3, 4, 5, 6, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, meus queridos. 22 o quê? Unidades de comprimento. 22 unidades de comprimento. Beleza? Então tem uma diferença muito grande entre área e perímetro. Quando nós falamos de área, falamos de todo o interior daquela figura, tá?
Quando a gente fala de perímetro, estamos falando do contorno lateral. Beleza? E o contorno lateral, no caso, olha aqui a unidade que nós usamos, unidade de comprimento. E quais são as unidades de comprimento que vocês já viram? Metro, centímetro, quilômetro, tudo vai depender da unidade usada na questão, mas isso ele vai dizer para você, tá? Como ele não disse se é metro, se é centímetro, se é decímetro, se é milímetro, se é quilômetro, a gente deixa como o C, unidade de comprimento. Beleza? Entendido? Espero que tenha ficado claro aí essa diferença de um para o outro, tá bom? Perímetro para área. Mas vamos lá, para o que eu realmente quero focar, tá? Não que isso não seja importante, tá? Fique bem clara a diferença de uma coisa para outra, beleza? Área interior, é o que está dentro. Perímetro, contorno. Vocês vão ver muitas questões, muitas atividades aí na apostila de vocês e até no próprio plural também sobre isso, tá bom? Mas vamos lá. Conversão. Voltemos aqui para a nossa escalazinha que está muito bonito, está muito bem desenhado aí, né? Então, a gente vai utilizar, como eu já li para vocês, os submúltiplos do metro com a adição da palavra quadrado ao fim, beleza? Vocês já viram a conversão de metro para centímetro, de quilômetro para metro, já viram tudo isso daí, tá? Aqui, ó, se eu quero transformar, por exemplo, metro quadrado para decímetro quadrado, o que é que eu faço? Para sair da casinha do metro quadrado para vir para o decímetro quadrado, eu vou multiplicar por 100. Cada casinha que você anda, que você pula, é uma multiplicação ou uma divisão por 100, tá? Cada casinha é uma multiplicação ou divisão por 100, beleza? Vem comigo aqui, vamos entender melhor isso daí. Olha só. Eu quero transformar na letra A, exercício 5, acompanha comigo aí, página 485, tá? Folheie algumas coisinhas aí, algumas páginas, até chegar na página 485. Vamos lá. Letra A gente quer transformar, ele pede para que a gente faça as seguintes conversões, né? Na atividade. Aí é o seguinte, na letra A, deixa eu chegar aqui, deixa eu botar na minha folha também, ó. Faça as conversões de unidades indicadas a seguir. Letra A, 4,5 quilômetros quadrados para metros quadrados. Queridos, olha só, eu estou aqui, ó, em quilômetros quadrados. Para vir para metros quadrados, eu vou andar uma casa, duas casas, 3 casinhas. Então, eu vou pegar o número em questão, 4,5, e vou multiplicar por 100 uma vez, 100 duas vezes, 100 3 vezes. Vamos colocar aqui, ó, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Vou fazer essas 3 multiplicações, beleza? Ou seja, como a gente já aprendeu, tem um númerozinho com vírgula, a gente já aprendeu a fazer essas multiplicações e divisões com números decimais, a gente viu que quando a gente multiplica um número por 100 ou por 10 ou por 1000, a vírgula ela vai andar para frente do número, né? Quantas casas? A quantidade de zeros que a nossa multiplicação está pedindo. Ah, então eu tenho aqui, ó, 4,5 significa que, vou trocar de pincel para ficar mais claro, a minha vírgula ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casinhas para frente. Então ela vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casinhas, ela vai ficar aqui, ó. E nesses espaços, o que é que eu boto, professor? Isso mesmo que você acabou de perguntar e responder. Acrescenta zeros. Acrescenta zeros. Depois da vírgula, pode botar um zero. Ah, então o número que eu vou ter é 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 zeros.
1, 2, 3, 4, 5 zeros. Esse zero depois da vírgula você pode tirar. A gente já viu esse tipo de multiplicação e divisão, beleza? Ah, então ficou que número? Olha aí, ó, separando as classes. 4.500.000, o quê? Metros quadrados. Olha aí, quanto que é simples. Vamos lá, letra B. Se não ficou claro, vai ficar agora. Letra B. Quero transformar 25.000 metros quadrados para quilômetros quadrados. Agora eu vou fazer o contrário. Eu estou em metros, estou aqui em metros quadrados, eu vou para quilômetros quadrados. Ou seja, eu vou andar para trás, ó. Eu vou dar ré. Então, metros quadrados, vou andar uma, vou andar duas, vou andar três. Agora eu não multiplico, agora eu faço divisões por 100. Ah, então, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, 25.000, a gente vai dividir por 100 uma vez, por 100 de novo, dividido por 100 de novo, 3 vezes, porque são 3 casinhas que a gente anda. Beleza? Se divide por 100, lembra que a vírgula, ela não vai para frente, a vírgula ela vem para trás. Quantas casas? Isso mesmo, a quantidade de zeros que estão na nossa divisão. Ah, então vamos botar aqui, ó. Vou botar o 25.000 aqui embaixo. 25.000. E onde é que está a vírgula do 25.000 mesmo? Pergunta, onde é que está a vírgula do 25.000? Isso mesmo, lá no final do número, né? Se não aparece é porque ela está no fim do número. Então vem comigo. A vírgula está aqui, ó. A gente vem, dividido por 100 uma vez, ela vem 2 casas. Por 100 de novo, mais 2 casas, que dá um total de 4. Por 100 de novo, mais 2 casas, que dá um total de 6 casinhas para a esquerda. Então, nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Vamos botar a vírgulazinha aqui, ó. E nos espaços a gente acrescenta zeros. Ah, então, está respondido. Olha aí, ó. 0,025. É necessário acrescentar esses 3 zeros? Isso mesmo. Não é necessário, tá? Porque nós já temos os algarismos significativos aí. Então, não precisa. Se você quiser, ok. Mas não é necessário, tá bom? Ah, então o nosso resultado fica 0,025, o quê? Quilômetros quadrados. Beleza? Fazendo o último exemplozinho aqui para ficar mesmo show de bola. Olha só. 50 centímetros ou 50 metros quadrados para centímetros quadrados. 50 metros quadrados, ó, novamente eu estou em metros quadrados. Quero ir para centímetros quadrados agora. De metros quadrados para centímetros quadrados eu vou pular uma casinha, 2 casinhas. Ah, então eu vou fazer, ó, 2 multiplicações por 100. 2 multiplicações por 100. Ou seja, 50 vezes 100 vezes 100. Como esse número não tem vírgula, um jeito mais fácil. Só acrescenta a quantidade de zeros aí, ó. Vamos repetir o 50. E aí a gente vai acrescentar na frente do 50 por ser multiplicação 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Ah, então nós temos 500.000 centímetros quadrados. Prontinho, meus queridos. É basicamente isso. Muito simples, né? É só entender a dinâmica aqui, ó, da passagem de uma casinha para outra, para saber quantas multiplicações ou quantas divisões por 100. Sempre por 100, tá? Uma casinha é multiplicação ou divisão por 100. Beleza? É só entender essa dinâmica aí de quantas casinhas, por isso que eu sugiro, conselho, dica, palpite, tá? Opinião. Coloca esse quadrinho. Lembra desse quadrinho não?
dessa réguazinha graduada aqui, viu? Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus, façam as atividades, estudem, tá? Muita atenção aí para fixar legal o conteúdo na cabecinha de vocês, tá? Forte abraço e até a próxima!